Olá, a rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da participação dos negros no sistema de justiça brasileiro, especialmente na advocacia. Uma pesquisa encomendada pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial e feita pelo CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, identificou um avanço na posição da população negra nesse setor. Mas a situação ainda está longe do desejado. Há 5 anos, 12 grandes escritórios de advocacia de São Paulo e do Rio de Janeiro formaram a Aliança pela Equidade Racial. Primeiro pesquisaram a quantidade de negros que exerciam a função de advogados ou de estagiários de direito nesses escritórios. Em 2019, eram apenas 1%, mas em 2022 o número saltou para 11%, resultado de uma série de medidas dessas empresas. Elas formaram grupos de discussão internos, mudaram parâmetros de recursos humanos e passaram a dar prioridade para contratações de profissionais negros com o apoio de cursos de formação para os novos funcionários. Quem explica o resultado é Roberto Quiroga, dono de escritório e presidente da Aliança pela Equidade Racial. Nós não tivemos nenhum problema relacionado à formação, à capacidade técnica, à qualidade no trabalho. Realmente foi uma coisa que nos deixou muito felizes, porque hoje esses profissionais negros estão integrados aos escritórios, trabalhando com uma performance muito boa e, portanto, dentro de uma condição totalmente de igualdade. Os 12 escritórios do projeto comemoram os resultados, mas reconhecem que ainda há muito a se fazer. Situação parecida com a que se vê no Poder Judiciário. A política de cotas representou um avanço em tribunais de todo o país, mas ainda está longe do desejável. É a opinião de Karen Luise, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Na magistratura, hoje, pelos nossos bancos de dados e pela pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário, a gente tem pouco mais de 12% de juízas e juízes negros. E desses, um pouco mais de 1% de pessoas pretas, né? O que demonstra que, embora todos os esforços realizados, ainda a inserção na magistratura, nessa carreira jurídica especificamente, é majoritariamente de pessoas brancas. O que nos leva a pensar que outras ações, para além das cotas, outras ações afirmativas, devem ser realizadas para que efetivamente a gente promova a inserção de negros e negros no mercado jurídico. A esperança foi renovada neste ano, depois que o CNJ criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. O FONAER é permanente e reúne 17 instituições estatais e organizações não governamentais que vão propor medidas concretas e a edição de normativos para garantir a equidade racial, inclusive nos processos judiciais. Quais são as realidades, quais são os problemas, né? A questão da jurisdição criminal, a questão da falta de capacitação da magistratura como um todo, né? A questão de como se trabalham processos cíveis, como se trata a juventude negra, as crianças, os adolescentes, enfim. Então, é com o apoio desse corpo, é esse fórum que vai começar a trabalhar e trabalha para construir uma política de equidade racial no judiciário. Uma política que vai dar conta de tudo isso. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Edinaldo César Santos Júnior, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Também com Carlos José Santos da Silva, líder do projeto Incluir Direito e presidente do Conselho Diretor do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. E, por fim, com Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Daniel. Quais as principais conclusões identificadas? No estágio que já existia
No primeiro censo, realizado em 2018, 2019, ali a gente já tinha uma presença significativa, isso aumenta, mas, sobretudo, na advocacia propriamente dita. Então, aí é que o avanço se observa, a gente foca principalmente as mulheres negras como um público que, historicamente, é mais ausente, embora seja beneficiária de ações afirmativas, cada vez mais nos escritórios e outras instituições, e é bom que a gente fale dos escritórios nesse contexto maior, porque a gente fala do sistema de justiça, a gente está falando dos escritórios de advocacia, mas, sobretudo, estamos falando do impacto do racismo nas instituições brasileiras historicamente, e isso não é diferente no sistema de justiça, não é diferente na advocacia, mas se a gente for para outros setores, em termos de posições de liderança, a gente também encontra uma ausência histórica. E para que a gente consiga avançar, no preenchimento dessa lacuna, é fundamental que haja uma combinação de ações afirmativas, e aí são medidas que a gente tem de promoção da equidade racial, focar também não só na inserção de pessoas negras, é importante que se diga, a inserção ela é fundamental, mas é necessário observar a ascensão, a trajetória, o investimento dos escritórios de advocacia nas diferentes trajetórias, pensar que a população negra em geral não tem, historicamente, das instituições esse investimento no encarreiramento, nessa projeção para a liderança, então ter metas nesse sentido e métricas também para monitorar essas metas, né? Que é algo que não necessariamente é feito por instituições em geral, e isso tem o condão de mudar o cenário, né? E aí a gente está falando de mudança de cenário para impactar a cultura organizacional, para que o antirracismo, ele seja algo que faça parte dessa cultura de um escritório, de uma empresa, quando a gente pensa nos órgãos do poder judiciário também, isso precisa estar sempre em voga nessas instituições para que a gente tenha um avanço efetivo. Bem, agora vamos conversar com o Dr. Carlos José. Antes, eu preciso fazer um esclarecimento. Há pouco, ele me pediu que o chamasse de Cagé. É assim que ele é conhecido pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos clientes, inclusive. Por isso, a partir de agora, eu passo a chamá-lo de Dr. Cagé. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Nos escritórios, quando se fala de advocacia, esses grandes escritórios, que têm centenas, às vezes até mais de 1.000 funcionários, 11%, quando se fala daquele número que a pesquisa registrou, está se falando de advogados ou de estudantes de direito, não é isso? Quando nasceu, por exemplo, o nosso projeto Incluir Direito de Inserção do Negro no Mercado de Trabalho, coordenado pelo César, foi o porquê? Porque nós observamos o seguinte, que nós tínhamos uma presença de pessoas pretas nos nossos escritórios, mas não na atividade fim, não como sócios, advogados ou estudantes de direito. Então, essa pesquisa do CERT, ela nos auxiliou muito nisso, porque ela trouxe o nosso olhar ao quê? Exatamente para a atividade fim. Mas essa é uma realidade que nós vemos, não ocorre só nos escritórios nacionais, nos escritórios americanos. Tem uma pesquisa muito interessante, até um estudo recente que eu li, que foi publicado no Journal Law of Reform da Universidade de Michigan, aonde o Vitor Dias, que é um estudioso da Indiana University, ele faz uma análise profunda de uma pesquisa sobre a presença dos negros no mercado de trabalho e o desenvolvimento disso dentro dos escritórios, como a evolução da carreira. Assim como ocorre no Brasil, é que eu digo o seguinte, o racismo nos Estados Unidos ele é mais latente. Aqui no Brasil, nós temos o racismo oculto. As pessoas, muitas vezes, sequer têm consciência de que são racistas. Então, a importância de você fazer, porque, como disse o Daniel, eu tenho 4 pilares no momento da contratação de um jovem estudante de direito, um advogado. Qualquer. O primeiro é atrair esses talentos. Aí o segundo é o acolhimento dessa população. O terceiro é o desenvolvimento e a retenção e o desenvolvimento, né? Por quê? O desenvolvimento, porque não adianta simplesmente eu atrair e falar, olha, estou contratando se eu não estou preparado, ter plena consciência. E esse é um erro de todos nós.
Eu digo que agora nós estamos passando por uma nova fase nos escritórios de advocacia. É o quê? É tendo o letramento sobre a questão ético-racial, porque senão as diferenças vão continuar. Tudo bem, eu faço a porta de entrada, mas eu não dou oportunidade para o desenvolvimento, né? Esse artigo é muito interessante do Vitor Dias, porque ele aborda exatamente todos esses pontos. Inclusive o nome desse artigo é Os Advogados Negros Importam, o racismo duradouro nos escritórios de advocacia americana, e que reflete muito a realidade, ele espelha muito o que ocorre aqui no Brasil também. Doutor Adinaldo, o Conselho Nacional de Justiça identifica discriminação e ausência de pessoas negras no sistema de justiça como um todo há bastante tempo já. Na magistratura, inclusive, o censo que o CNJ fez 10 anos atrás já identificava. Aliás, agora se faz um novo censo, neste exato momento, não é? E certamente vai identificar ainda o problema. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco da situação no sistema de justiça como um todo e especialmente entre a magistratura. É um prazer enorme estar fazendo parte deste programa, ladeado aí pelo Dr. Cagé e pelo Dr. Daniel. E é verdade, Guilherme, nós tivemos um censo há 10 anos no Poder Judiciário, e esse censo ele nos trazia informações extremamente relevantes que todos nós já prevíamos de alguma forma, que era a ausência massiva de pessoas negras no Poder Judiciário. Então, nesse censo que foi realizado entre 2013 e 2014, nós tínhamos a presença de apenas cerca de 15% de pessoas, 15,4% para ser mais específico, de pessoas negras na magistratura, 14% de pardos e 1,4% de pretos. Logo depois, em 2018, nós tivemos um outro levantamento de perfil étnico-racial no Poder Judiciário, que nos colocava numa situação um pouco melhor, de cerca de 18%. Houve, por exemplo, na condição de pessoas como eu, né, de pretos no Poder Judiciário, foi de 1,4% para 1,6%. Mas esse aumento ele é ínfimo e se nós pensamos que somos um país de maioria negra, onde 56% da população é negra, esse lugar de poder, que é a magistratura brasileira, ainda peca muito em termos de diversidade racial. De lá para cá, tivemos alguns avanços, e especialmente na última gestão, na gestão em que nós estamos, da ministra Rosa Weber, em novembro do ano passado, especialmente no dia 25 de novembro de 2022, nós tivemos o lançamento do Pacto Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. A verdade, o objetivo deste pacto é que nós tivéssemos um olhar para dentro do próprio Poder Judiciário, no sentido de trabalharmos com projetos e com programas para resolver ou buscar resolver a questão do racismo estrutural e do racismo institucional. Esse pacto ele tem 4 eixos, ele vai trabalhando aí com algumas perspectivas, inclusive de mudança de cultura institucional, buscando uma cultura antirracista dentro do Poder Judiciário e a inclusão de pessoas negras no Poder Judiciário brasileiro. Para isso, também, agora, no ano de 2023, nós tivemos a publicação da Resolução 490. Essa Resolução 490 cria o FONAER, que é o Fórum Nacional do Judiciário para a Equidade Racial, um fórum que está sendo atualmente liderado pelo conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello e conta com a presença de 8 juízes e juízas negros do Poder Judiciário das mais diversas áreas. Então, nós temos juízes estaduais, juízes e juízas federais, juízes e juízas do trabalho. Esse fórum já vem se reunindo e o propósito do fórum é exatamente combater a discriminação racial no sistema de justiça e é um marco dentro do Pacto Nacional para a Equidade Racial.
Então, a ideia é a construção de uma política pública do Poder Judiciário em busca da equidade racial na nossa instituição. Doutor Daniel, como eu disse, o senhor é um dos responsáveis pela pesquisa sobre a advocacia negra, mas sei também que o senhor lida com a questão da discriminação racial, com a questão da equidade racial no judiciário como um todo. Eu pediria que o senhor comentasse um pouco as informações dadas pelo doutor Edinaldo. A gente sabe que as políticas de cotas são necessárias, fizeram algum efeito, mas notou-se que elas não são suficientes. Houve uma série de outras iniciativas citadas pelo doutor Edinaldo. Eu pediria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse universo que ele introduziu. Mas vou pedir que o senhor faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da situação dos negros no sistema de justiça, especialmente na advocacia. Os nossos convidados são Edinaldo César Santos Júnior, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Também Carlos José Santos da Silva, conhecido como Cagé, líder do projeto Incluir Direito e presidente do Conselho Diretor do CESA, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. E também o doutor Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Doutor Daniel, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Eu pedi que o senhor comentasse as informações introduzidas pelo doutor Edinaldo a respeito da equidade racial, da discriminação racial no judiciário como um todo. As medidas tomadas pelo CNJ já fazem efeito? O senhor concorda com elas? Sugeriria outras? Por favor. É muito interessante a gente ver a movimentação hoje feita no nosso sistema de justiça, e aí liderada pelo Conselho Nacional de Justiça. Houve uma pesquisa recente também, né, Negros e Negras no Poder Judiciário, que é bastante ilustrativa dos desafios que estão à frente nesse território. É óbvio que a gente precisa atribuir maior efetividade à legislação que traz as ações afirmativas no Poder Judiciário, né, a reserva de vagas. Isso tem sido também objeto de preocupação por parte da sociedade civil, mas também do Conselho Nacional de Justiça. O CERT faz parte do fórum mencionado pelo doutor Edinaldo, do Nacional, né, de Promoção da Equidade Racial, pensando várias medidas que são possíveis também no Poder Judiciário para que a gente avance em diferentes dimensões. O mito da democracia racial, né, que vem lá da década de 1930, com o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, um dos livros mais traduzidos para outras línguas, né? Enfim, considerado um clássico no Brasil. Ele trouxe essa ideia de que nosso escravismo teria sido um tanto harmônico entre negros e brancos, entre a Casa Grande e a Senzala, e isso fez com que surgisse um mito de que no Brasil haveria uma democracia racial desde então, né? Essa ideia que depois vários intelectuais, junto com o movimento negro, enfim, denunciaram para o mundo que não era assim, mas isso deixou muito um impacto no Brasil, na população e nas instituições, e o silêncio sobre isso. Portanto, quando hoje o Conselho Nacional de Justiça instala um fórum, é justamente o contrário desse silêncio, o contrário desse tabu. É a necessidade de trazer transparência a essa discussão, abrangência a essa discussão, e o quanto ela é estratégica, sobretudo para que a gente tenha o acesso à justiça de forma efetiva e equânime para a população em geral, inclusive a população negra, que vê ainda muitos poucos casos de condenação por crime de racismo, né? A legislação, né? A Lei 7716 de 89, mas também em outras esferas. E aí a gente vai discutir a justiça civil, a trabalhista, que tem muitos casos também
e isso impacta, né, nas relações de trabalho, e por aí vai. Mas para isso a gente precisa tirar essa discussão de vez do tabu, e acho que a gente está avançando efetivamente nisso, e as iniciativas que a gente vê hoje, discutidas agora do Conselho Nacional de Justiça, tendem a resultar em maior discussão e implementação de políticas e práticas para uma cultura de equidade racial no Poder Judiciário. Posso fazer uma intervenção exatamente sobre isso que Fique à vontade, o Daniel falou agora? Com relação ao Judiciário. Na formação das listas, por exemplo, aqui em São Paulo, do 5º Constitucional, nós fizemos uma coisa polêmica para todo o sistema OAB e para todos. Foi o quê? Foi o sistema da paridade entre candidatos homens e mulheres na composição da lista sexta, assim como da questão também de raça. Isso foi fundamental, porque é dessa maneira, são com essas ações efetivamente que a gente começa a fazer as grandes transformações, né, Daniel? E aproveitando mais uma vez, porque eu também sou conselheiro federal da Ordem por São Paulo, né? Mais uma vez, falando também sobre o problema de todas as formas de discriminação e de como combatê-las, recentemente, no Conselho Federal, eu tive a grata satisfação de ter sido relator num pleito que veio da Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal da Ordem para colocar como infração ético-disciplinar no âmbito da advocacia o assédio sexual, moral, e eu fiz um acréscimo, e todas as formas de discriminação. Esse projeto acabou sendo abraçado na Câmara dos Deputados, onde ele foi aprovado, e mais recentemente ele foi aprovado também no Senado, e agora está sujeito à sanção presidencial. Eu acho que valeria aí, por isso que eu fiz essa interrupção, para fazer essas duas observações, como eu acho que a sociedade está mudando de alguma maneira, né, Daniel? Eu acho que nós estamos na busca, Edinaldo, né, assim, de realmente trazer luzes para essa discussão que é tão importante. Também eu quero aproveitar a oportunidade para fazer alguma referência àquilo que os colegas comentaram antes. Essa pesquisa a que o Daniel se refere, a negros e negras no Poder Judiciário, ela traz para nós, traz luz a algumas questões que são muito importantes. Nós temos no Conselho Nacional de Justiça a Resolução 203 de 2015, que prevê o percentual de 20%, né, o percentual mínimo de 20% para a vaga na magistratura e para os cargos efetivos. E essa pesquisa, ela nos revela o seguinte, ela diz que se nós mantivermos apenas esse percentual de vaga de 20% e nada for feito além disso no Poder Judiciário, nós conseguiríamos um percentual de 22,2% de pessoas negras na magistratura somente entre 2056 e 2059. Esse dado tem sido relevante para tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje no Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos olhando para dentro, percebendo que precisamos fazer mais, que outras medidas, outras ações afirmativas, medidas concretas precisam ser realizadas, e nós estamos com esse olhar para dentro no sentido de talvez fazer uma modificação na Resolução 75, que é a resolução dos concursos para a magistratura brasileira. Enfim, nós estamos preocupados em aproximar essa data. Não é possível que a gente precise esperar mais de 30 anos para que a gente tenha relativa equidade racial no Poder Judiciário. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Edinaldo César Santos Júnior, juiz auxiliar da presidência do CNJ, Carlos José Santos da Silva, o CAGÉ, líder do projeto Incluir Direito e presidente do Conselho Diretor do CESA, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. E também de Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Maranhão, a Corregedoria Geral da Justiça e a Defensoria Pública do Estado fecharam um acordo que beneficia 3.000 famílias moradoras de uma ocupação irregular em Imperatriz.
A posse dos terrenos foi regularizada e os títulos de propriedade já foram emitidos. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Maceió promoveram mais uma ação social na periferia da capital alagoana. O Judiciário deu prioridade a casos de retificação do registro de nascimento, divórcios consensuais e emissão de alvarás para recebimento de PIS, PASEP e FGTS. O CNJ e o Supremo entregaram nesta semana o Prêmio Justiça e Inovação. Professores, pesquisadores, estudantes universitários, membros e servidores da Justiça receberam reconhecimento por trabalhos que contribuem para o Judiciário vencer os desafios práticos que enfrenta. Ao reconhecer o conhecimento científico e a tecnologia como aliados, a Justiça mira o futuro. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Mulher, se você já teve objetos destruídos, contas controladas, bens ou documentos retidos pelo seu parceiro, saiba que isso também é uma violência definida pela Lei Maria da Penha. A violência patrimonial é invisível e, em muitos casos, não é suficiente para fazer a vítima procurar ajuda. Diferente da violência física e sexual contra a mulher, não deixa marcas visíveis, mas pode causar prejuízos e traumas profundos. Acesse as redes do CNJ para entender melhor sobre o tema e, se você for vítima, busque ajuda. Disque 180 ou 190. Só nos 5 primeiros meses deste ano, o Disque 100, canal de denúncias relacionadas a direitos humanos, recebeu mais de 47 mil denúncias de violências cometidas contra pessoas idosas. São denúncias de violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. O Estatuto do Idoso prevê que nenhum deles pode ser objeto de qualquer abuso. A notificação de violência contra idosos é compulsória nos serviços de saúde. Explicamos melhor nas redes sociais. E nos últimos dias, em virtude da realização de shows internacionais aqui no Brasil, informações sobre cambistas vendendo ingressos a preços muito altos tomou conta dos noticiários. E ficou aquela pergunta, afinal, cambismo é crime? Atualmente não há uma lei específica para punir essa prática, mas ela pode ser enquadrada como crime contra a economia popular. Mas, se for um evento esportivo, há sim lei específica para a ação de cambistas. De acordo com a Lei Geral do Esporte, é crime vender ou portar para venda ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. Explicamos melhor nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Bom, meu nome é Fábio Esteves, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atualmente eu estou lotado, sou titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Certa vez recebi um processo em que constava uma tentativa de um homicídio triplamente qualificado. Quando começamos a trabalhar com o processo, nós percebemos que a ré tratava-se da Dulce, que era uma travesti, e no dia dos fatos se encontrava em um bar, e segundo constava do relato inicial contido no processo, a Dulce teria desferido golpes com um objeto cortante em uma pessoa idosa, um senhor idoso que se encontrava no local. Então, aparentemente, parecia tratar-se, de fato, de um crime bastante grave. À medida que nós fomos trabalhando com o caso da Dulce e percebendo tratar-se, além de uma pessoa travesti, tratar-se de uma pessoa negra, tratar-se de uma pessoa pobre, era necessário que nós lançássemos luzes sobre isso, sobre essas perspectivas, né? E assim foi feito. Tivemos todo um cuidado com o processo para que toda a reconstrução histórica do fato pudesse ser feita, levando em consideração todo esse contexto. E, ao final,
da audiência, umas audiências muito ricas com esse cuidado. O crime, a conduta de Dulce foi desclassificada por uma lesão corporal leve, porque a compreensão que inicialmente se teve do fato do desenvolver da instrução não se confirmou. E muito do que eu percebi é que a atribuição que foi feita em termos de sentidos, em termos de interpretação dos fatos, tinha, sim, muito a ver com as condições, com o modo de ser de Dulce, e que tivemos a oportunidade de ressignificar tudo isso durante a instrução. Então, essa é a história que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para que nós possamos não só humanizar essa justiça, que já deve ser humanizada, mas como nós precisamos também ter os olhares mais interseccionais possíveis para o nosso trabalho ser, de fato, de justiça. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.